trazendo a memória da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido que também habita em ti, 2 Timóteo 1:5. Vamos falar sobre a questão de uma fé que não seja fingida, que seja verdadeira, genuína, uma fé que se coaduna com a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, para agradar ao Senhor, nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, o que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então, veja bem, dois extremos. A fé que não pode ser fingida, e que às vezes parece não é, e não ter fé. Se é errado, se é pecado, se não agrada a Deus ter fé, imagina dizer que tem e não tê-la. Claro que a Deus ninguém engana, mas ao homem a gente pode enganar dizendo que tem fé. São Tiago vai falar sobre fé também. Vai dizer que fé sem obras é morta. São Tiago 2,14, que nos fala sobre isto. Assim como um corpo sem espírito é uma pessoa que não tenha fé de fato, ou que, melhor dizendo, tenha fé sem obras. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas e de alimento e de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isto? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificando por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante à prostituta, meretriz. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago, do capítulo 2, versículo 14 ao 26. Então, é necessário ter fé. E essa fé não pode ser fingida. E essa fé, para não configurar fingida, se faz por meio das obras. Confirmando mais ou menos aquilo que Jesus disse, pelos frutos se conhecem as árvores. Uma árvore boa de Deus dá bons frutos, ou seja, é externado o fruto, a obra, todo mundo vê. Do contrário, se vê que é uma árvore má, que não dá bons frutos, ou até mesmo que nem dê frutos.
muito claro isso. No tempo presente, nós temos visto, lamentavelmente, muita fé fingida. Não é necessariamente falta de fé. Jesus, com relação à falta de fé, chegou a dizer: porventura, o Filho do Homem, quando vir à terra, achará fé? Jesus disse isto: achará fé na terra? E quando possivelmente Jesus falou isso, não estava se referindo necessariamente a não ter fé, mas também a ter essa fé fingida. Lucas 18:8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O inimigo é astuto. Acabamos de ler que crê, até os demônios creem, estremece, mas não obedece. Então, essa fé fingida, maquiada, mascarada, é praticamente uma tônica em muitas pessoas, em muitas instituições, em muitas igrejas. Não estou falando de placa, de nada disso, estou falando de pessoas que podem ou não pertencer a instituições A, B, C, ou D, ou F, enfim. E nós devemos tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele vem com um sapatinho de algodão, ele se transfigura em anjo de luz para enganar, ele vem com peles de cordeiro sendo louco, devorador, e utiliza seus adeptos para falar de fé, para dizer que nós devemos ter fé, para pregar que realmente a fé é tudo. Pela fé sereis salvo. Sim, é pela fé que você vai ser salvo. Inclusive é isso que a Bíblia diz. Mas não é por uma fé fingida. Não é por uma fé de qualquer forma. Uma fé morta, que não tenha obras. Inclusive, uma das pautas da reforma é a sola fide. Solis fide. Só a fé salva, conforme está em Efésios 2:8, que fala sobre a graça e a fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é a graça, o favor imerecido de Deus, por intermédio da nossa fé. Por isso que Jesus dizia: a tua fé te salvou. Por meio da fé, você alcançou a benevolência de Deus, a graça, o favor imerecido de Deus. Mas fé esta não fingida, fé esta não morta. Olha um exemplo, a mulher cananeia, um exemplo de mulher de fé. Ela chega precisando da cura para sua filha e Jesus diz: sinto muito, não posso lhe dar, porque você não pertence à nação israelita. Não convém, dada a comida dos que são merecedores, podem e devem comer, para aqueles que não podem, para os cachorrinhos, não se deve dar a comida dos filhos para o cachorro. Ela se humilha dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ato de fé. Porque se fosse uma fé fingida, ela já teria passado nessa prova. E Deus prova todos quanto ama. Assim sendo, quem tem fé vence a provação. Os heróis da fé, que é falado aos Hebreus, tiveram fé não fingida e também fé viva e não morta. A fé que uma vez foi dada aos santos, separados do mundo do pecado, que foram valentes, corajosos, tiveram fé. A Bíblia chega a dizer que a fé é um escudo, é uma arma. Paulo vai dizer para nós nos revestirmos das armaduras de Deus, aos Efésios 6, do versículo 10 em diante.
E lá fala que a fé é um escudo contra os dardos inflamáveis do maligno. Olha a importância dessa pequena palavra, fé. Também Jesus disse certa feita que se nós tivermos uma fé no tamanho do grãozinho de mostarda, já é o suficiente, porque o grãozinho é bem pequenininho e dá uma linda e vistosa árvore com seus frutos. E a fé, como lemos há pouco em Efésios 2:8, ela vem de um dom de Deus. Existe o dom da fé. Mas esse dom, eu creio que praticamente todos têm. Basta despertá-lo ou lapidá-lo para que tudo transcorra da melhor maneira possível. A peça-chave do cristianismo, do Evangelho de Cristo, da Boa Nova de Cristo, é a fé. Você acreditar que Jesus é Filho de Deus. Depois acreditar nas palavras preditas, faladas, proferidas pelo Filho de Deus. Principalmente 2 mandamentos que ele deixou bem claro. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu coração. Ou amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Uma fé não fingida, ela cumpre o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas na prática. Uma fé fingida só honra esses mandamentos de lábios, mas o coração fica distante, como bem proferiu Jesus citando o profeta Isaías. Ou seja, só de lábios, ou seja, só na teoria, pois a prática é outra. Do mesmo modo, aquele que está na fé fingida, ele não está numa fé morta. Então, aquele que não está numa fé fingida, também não está numa fé morta, porque a ação dele ou dela de amar o seu próximo como a si mesmo, colocar no lugar do outro, não querer fazer algo para o outrem que você não quer receber, adorar a Deus sobre todas as coisas, colocar por terra toda a idolatria, inclusive a sua própria, o seu ego, o seu narcisismo. Isto é uma fé viva. Você, na prática, combater o pecado na via vertical e na horizontal. Vertical para com Deus, no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas, e na horizontal para com o próximo. Inclusive, isso aqui perfaz a mensagem da cruz. Ó, não tem cruz isso? Não precisa fazer o sinal da cruz, porque você tem que fazer, de fato, a mensagem da cruz na prática. Isso aqui não protege ninguém dos católicos. O que protege você é fazer isso aqui, ó, que é um símbolo na prática. Como assim? Adorar a Deus em espírito e em verdade sobre todas as coisas, para cima. E o próximo, no sentido de amar e de cuidar, e de fazer aquilo que está ao teu alcance, como a si mesmo. Veja que é como a si mesmo. Você se colocar no lugar dele. É você, em sã consciência, não querendo sofrer nenhum dano, não fazer o trem. Se você não quer ser enganado, não engane ninguém. Se você não quer ser roubado, não roube ninguém. Se você não quer sofrer violência, não cometa violência com ninguém. Se você não quer ser xingado, não xingue ninguém. Se você não gosta de ouvir a verdade, então mude. Modo para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Veja que nós temos condições. Uma condição tanto para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Tanto, melhor dizendo, amar a Deus e amar ao próximo. Para amar a Deus, a condição é sobre todas as coisas.
E essa condição configura a ação que vem a se configurar a fé com obras, e uma fé não fingida. Do mesmo modo, amar o próximo como a si mesmo. O amar o próximo tem a condição de como a si mesmo. Se você não ama como a si mesmo, não está praticando uma fé viva, eficaz, e muito menos uma fé verdadeira. Trata-se de uma fé fingida. Exemplos de personagens bíblicos de fés fingidas. Judas Iscariotes. Camarada era exatamente uma pessoa com fé fingida e com fé sem obras. A Bíblia chega a dizer que ele se apoderava das esmolas, do dinheiro que os discípulos recebiam, colhiam das doações para sustentar a obra, o evangelho pregado por eles. Aliás, para eles terem sustento para levar o evangelho às pessoas. Judas estava ali. Tanto é que ele ficou incomodado quando aquela mulher pegou um alabastro, esqueci o nome, um unguento, e derramou sobre Jesus, para ungir Jesus, e começou depois a secar Jesus. E ele disse, mas para que esse desperdício todo? Desperdício desse alabastro, desse nardo, desse unguento, poderia ter vendido e dar muito dinheiro aos pobres. Falácia da boca para fora, porque ele não se importava com os pobres, dizia aquilo para pegar para si. Assim como muitos fazem, como eu até citei recentemente no vídeo lá no canal, e falo aqui até com frequência, muitos pregando em nome de não ajuntar tesouros na terra, ajuntam. Muitos pregam um evangelho que é só para o ouvinte, que é só para os outros, porque eles mesmos não fazem nada, não molham nenhuma palha. São fariseus, conforme está lá em São Mateus 23:1, que diz que os fariseus, eles mandam as pessoas fazerem várias coisas, mas eles não fazem nada. Eles não condizem com aquilo que falam. Aliás, vamos até ler o texto. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Versículo 3. Todas as coisas, pois, vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. São hipócritas. Exigem dos outros, mas eles não fazem nada. Então, esse tipo de pessoa, ou essa prática, essa conduta, não se condiz com a verdade do Evangelho. E Judas se preocupava com faz bem. E aparentemente ele era um salvo. Ele era um discípulo do Senhor. Fé totalmente fingida. Traiu sangue inocente. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Fé sem obra ou com obras más. Qual era a obra do Evangelho de Judas? Qual era a obra que Judas fez para a obra de Deus, vamos dizer assim? Nada, né? A não ser para a sua própria obra, seu próprio interesse. Por isso, então, como eu li no início, 1 Timóteo,
o 2 Timóteo, né? Que falava sobre a fé de Timóteo, Paulo recomendava ao seu filho na fé para continuar tendo uma fé verdadeira, como tinha a sua avó e a sua mãe. Então é isto que devemos fazer. Vamos ler novamente o texto. Que fala sobre a fé fingida. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó e tua mãe, Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Paulo podia ratificar, confirmar que o seu filho na fé tinha fé, uma fé verdadeira, configurando aquilo que pelas árvores ele conhece os frutos, que a gente pode julgar pela reta justiça, que é claro quem age com uma fé verdadeira e aquele que não age. Assim como foi claro a fé fingida de Judas Iscariotes, foi clara no caso. E uma fé genuína, uma fé com obras, uma fé que agradasse o próprio Deus nas Sagradas Escrituras. Temos vários homens, né? Como citei no início, os heróis da fé, que lá é falado, Abraão, Moisés, que deixou de ser filho da filha de Faraó, se abdicou de toda a riqueza para sofrer os vitupérios da vida com Deus, para conduzir o povo israelita até a nova Canaã, até a Canaã. Pena que não foi, né? Só Caleb e Josué que entraram na Canaã. Ele pecou no meio do caminho, mas foi escolhido e aceitou o desafio, aceitou a escolha. Isso também fica claro. Fé é uma questão também de escolha. Como eu disse, todo mundo tem essa fé, só que é necessário despertá-la e aprimorá-la ou lapidá-la. E aí depende de nós mesmos. Confirmando a palavra do Senhor que fora dita a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, serei contigo. Ou seja, faça a tua parte para que Deus faça a sua. Deus se agrada daquele que tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é, do mesmo modo que uma fé fingida vem a ser, porque na realidade é até pior do que não ter fé. E confirma aquilo que Jesus disse: oxalá Deus quisera que fôssemos frios ou quentes, porque mornos, Deus iria nos vomitar, não é o que diz o texto em Apocalipse. Tá? Tudo ou nada. Aquele que não tem fé desagrada a Deus, mas pior ainda é aquele que finge, que é hipócrita, que tem uma fé fingida. Que Paulo não via essa fé fingida na vida de Timóteo e também na família de Timóteo, que deram exemplo para ele, a sua avó e a sua mãe. Que assim a gente possa ser, caminhar com Cristo, ser uma fé fingida, uma fé verdadeira, transparente, sincera, uma fé que faz com que a gente reconheça nossos pecados, que nós não somos nada sem Deus, devemos adorar Ele sobre todas as coisas.
e amar o próximo de fato, como nós mesmos. Às vezes até odiando, às vezes até se incomodando, às vezes até se indignando, mas devemos amar o próximo. Do mesmo modo, às vezes pecando e muito, mas devemos amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos queridos, acima dos nossos familiares, nossos entes queridos, acima do nosso ego. Tanto é que o conceito de cristão, eu já falei aqui no canal, é exatamente esse que Cristo disse: renuncie a si mesmo, carregue a cruz de cada dia e siga-me. Primeiro ponto é renúncia. Evangelho é renúncia, é arrependimento, renúncia das práticas pecaminosas e nascimento da nova criatura, sepultamento da velha criatura, mortificando os corpos para o pecado e ressurgindo a partir da aceitação da doutrina de Cristo para ser um novo homem, uma nova mulher. Tanto é que Paulo vai dizer: se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima e não de baixo. E muitos ainda pensam as coisas aqui de baixo, nas suas casas, nos seus carrões, servem ao Deus Mamon, o Deus desse século, e têm sido pessoas que têm uma fé fingida. Mas o tempo para mudar é hoje, é agora, para sermos de fato cristãos genuínos, seguidores de Cristo, lançando por terra a fé fingida, a hipocrisia, o engano. Vendo as mensagens para encerrar aqui. O Éter da fé é de todos: a fé fingida, a fé que não se engana, a fé aprovada. Não, o dom da fé todos têm, só que nem todos realmente acabam sabendo disso. Ok? Então tá aí a mensagem, meus caros. Deus abençoe a todos e até uma próxima.